Turminha boa da nossa educação de jovens e adultos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, o seu professor de História, então vamos lá ver o tema de nossa aula. Aula de número 45, finalmente chegamos a ela, a nossa aula de número 45, objeto de conhecimento, o Brasil na nova ordem mundial. Detalhamento, o governo Lula, o governo Dilma Rousseff, o governo Temer e o governo Jair Bolsonaro. A gente vai então conhecer a história recente do Brasil, os últimos governos e os fatos marcantes que aconteceram em cada um deles. Então, galera, sem mais conversas, vamos à nossa aula. Tivemos aí digamos que uma sequência de presidentes que foram eleitos pelo voto democrático de forma direta após a reabertura política e a Constituição de 88, e entre eles, a nossa história recente, a gente vai destacar para vocês Lula, Dilma Rousseff, Temer e governo Bolsonaro. Vamos começar falando então sobre o primeiro governo do presidente Lula. Vamos a ele então a cartela, vamos lá? Governo Lula, que vai de 2003 a 2010, tá, gente? É o primeiro governo de Lula. Em 2002, prestem atenção, em uma guinada histórica que muitos acreditavam impossível, a esquerda, ligada ao PT, após 3 tentativas frustradas, elegeu Luiz Inácio Lula da Silva para presidente do Brasil. Adiante. Programas sociais, distribuição de renda, Bolsa Família e controle alimentar, o Fome Zero, reduziram os desníveis sociais e amenizaram a miséria. Adiante, vamos continuar. Houve crescimento econômico, combate à inflação, queda na taxa de juros, diminuição do desemprego, aumento de renda aos mais pobres e ampliação das exportações. Comigo aqui, tá, gente? Vamos então analisar um pouquinho essas tentativas anteriores de Lula a chegar na presidência. A primeira dela foi justamente na primeira eleição direta de 89, onde ele foi derrotado por Fernando Collor e, posteriormente, foi derrotado também 2 vezes por Fernando Henrique Cardoso. Muitos historiadores e analistas políticos atribuem a mudança de discurso e a desradicalização, se é que essa palavra existe, do discurso que o Lula tinha em relação às elites e principalmente ao empresariado. Formou-se o que os analistas conceituavam como o estilo Lulinha Paz e Amor. Um Lula menos radical, com ideias menos radicais e mais alinhadas ali a certos setores de empresários. Com esse discurso, então, mais conservador, digamos assim, menos radical, o Lula consegue, então, em 2002, finalmente, após 3 tentativas e 3 derrotas, na 4ª tentativa ele consegue, então, subir ao cargo de presidente da República. E o seu principal comprometimento foi ampliar os programas de distribuição de renda, que já haviam iniciado lá no governo FHC, dessa vez com uma nova nomenclatura, a nomenclatura do Bolsa Família. O Lula, então, amplia, pega esses programas sociais que já existiram em governos anteriores, amplia e alcança uma grande gama da população brasileira. O objetivo era transferência de renda para a população de baixa renda. E também a questão do programa alimentar, Fome Zero, que vai ser um dos grandes carros-chefe do governo, juntamente com o PAC, que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Vamos ao texto. Vamos lá, galerinha. Em 2006, Lula foi reeleito, mantendo sua política econômica e social, incluindo o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, inspirado nas teses de 1960 da CEPAL, Comissão Econômica da América Latina, lançado em janeiro de 2007 pela então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Vamos adiante. O PAC organizava-se em 5 blocos, objetivando intensificar o crescimento econômico, gerar emprego, incentivar os investimentos privados, melhorar a infraestrutura, remover obstáculos da burocracia jurídica legislativos, administrativos, ao crescimento nacional. Foi uma série de
obras, digamos assim, uma série de iniciativas do próprio governo federal com o intuito de acelerar o crescimento, até porque eram investimentos em pontos estratégicos, como também gerar emprego através de obras de infraestrutura. O PAC foi o grande carro-chefe do segundo governo de Lula, que vai inclusive alavancar a sua popularidade a ponto dele conseguir indicar o seu sucessor, que viria a ser a presidenta Dilma. Vamos adiante com o texto, vamos lá. A crise econômica que atingiu o mundo em 2008 causou no Brasil queda de exportações e desemprego, mas os setores automobilísticos e construção civil retomaram o seu crescimento. A crise de 2008 foi uma das mais emblemáticas e maiores da nossa história. Mas como o Brasil tinha reservas cambiais, estava com o boom das commodities, que era nada mais do que aqueles utensílios, aqueles produtos agrícolas que serviam para fabricar produzir outros produtos, e naquele momento esses produtos, do qual o Brasil era um grande exportador, estavam em alta. Isso fez com que o Brasil não tivesse sido atingido de forma grande, de forma mais brutal, digamos assim, nessa crise de 2008. Mesmo assim, grande taxa de desemprego, o desemprego acabou aumentando e isso acabou gerando um certo desconforto no governo. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Lula foi um dos mais populares presidentes do Brasil e contribuiu para eleger, em 2010, sua ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que aos 63 anos tornou-se a primeira mulher presidente do Brasil. Seu vice, Michel Temer, reeleito em 2014, em lado oposto em 2016, com Temer pedindo o impeachment para Dilma. Aliás, não foi bem o Temer que pediu o impeachment, foi uma série de políticos, série de medidas que iam de encontro a alguns parlamentares, e esses parlamentares resolveram, então, pedir o impeachment, impeachar a presidenta Dilma. Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. O governo Dilma, de 2011 a 2016. Dilma Rousseff foi a primeira mulher eleita presidente do Brasil. Inclusive, ela mesma solicitou à imprensa e aos demais órgãos que a tratassem como presidenta Dilma, utilizando ali o final presidenta ao invés de presidente. Enfim, isso foi um assunto que, de certa forma, foi ofuscado por algumas ações que ela tomou ao longo de seu governo. Vamos ao tema, vamos lá. Dilma Rousseff, mantendo as propostas do Estado do Bem-Estar Social implementadas por Lula com a estrutura social desenvolvimentista. Vamos adiante, vamos ver então alguns dos programas, algumas das ações do governo Dilma. Primeiro a gente tem o Plano Brasil Sem Miséria, a seguir temos a Lei de Acesso à Informação, importante, inclusive colaborou muito para a descoberta de casos de corrupção ainda no governo Dilma. Vamos adiante. A Comissão Nacional da Verdade, em 2012, que foi ali estruturada para investigar crimes cometidos na ditadura militar. Vamos adiante. O Programa Mais Médicos, em 2013, com o objetivo, então, de levar médico até aquelas regiões onde de difícil acesso e dificilmente o médico poderia ali ser encontrado. Vamos adiante. 75% dos royalties das exportações de petróleo para a educação e 25% para a saúde. A gente vai ver que, posteriormente, essa porcentagem dos royalties do petróleo, da exploração do pré-sal, ele vai cair consideravelmente, a ponto de, digamos que, a ponto da gente notar que grande parte desse percentual não foi atingido e não foi investido na educação como a proposta inicial era. Com a crise, uma crise política, econômica e também social, estava ali às portas do governo Dilma, houveram os famosos protestos de 2013, que iniciaram ali com, digamos que, uma
cobrança a mais da tarifa de ônibus, né, do transporte público, mas acabaram escalando para protestos contra o próprio governo. Grandes líderes, digamos assim, do que viria a ser uma nova política brasileira surgiram nesse momento. E viria a ser o carro-chefe para o que futuramente seriam os protestos pró-impeachment de Dilma Rousseff. Nesse período também ocorreu um caso importante para a gente levar em consideração, que foi o início da Operação Lava Jato. Vamos lá, gente. O que foi a Operação Lava Jato? Uma ampla investigação, uma gama de investigação que justamente estava ali, foi formada para investigar denúncias de corrupção dentro da Petrobras, quase que não sai. E essas denúncias culminaram, então, com uma grande operação da Polícia Federal, que estava ali se juntando com o Judiciário, o Ministério Público, com o objetivo de condenar o máximo investigar e condenar o máximo de corruptos possíveis. Essa Lava Jato acabou levando, então, a aumentar ainda mais as críticas à presidenta Dilma, levou, inclusive, investigações que culminaram na prisão do ex-presidente Lula, e isso tudo aumentou, ou melhor, diminuiu a aprovação de Dilma, e isso também seria fundamental para o processo de impeachment que ela sofreria. Vamos adiante com o texto, vamos lá. No campo da economia, o governo Dilma Rousseff enfrentou cenários bastante adversos. Vamos ver quais cenários ela enfrentou. O crescimento econômico fraco, que estava numa descendente em relação do que viria a ser o que foi o governo Lula. Também tivemos nesse momento uma inflação elevada, e essa inflação, nunca é demais lembrar, acabaria diminuindo muito o poder de compra da população, culminando mais uma vez com críticas dentro do próprio governo. O governo estava com a sua popularidade cada vez menor. Vamos adiante com o texto, vamos lá. Desequilíbrio fiscal, isso aqui é importante, tá, gente? A gente falar sobre o desequilíbrio fiscal, porque foi o principal argumento que a oposição ao governo adotou para iniciar o processo que levaria ao impeachment de Dilma Rousseff. Esse desequilíbrio fiscal forçava o governo, então, a fazer as famosas pedaladas fiscais, que nada mais é do que você pegar o orçamento de um determinado setor, alocar para outro e, posteriormente, cobrir o rombo deixado anteriormente. Mas, naquele momento, galera, era uma prática, muito embora, uma prática ilegal, até porque a lei não permitia essa adequação, estava ali proposta na chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que o presidente, o chefe do executivo, não poderia fazer tal manobra. Dilma não foi a única que fez isso. Grande parte dos governadores faziam isso, era uma prática comum, mas de fato era uma ilegalidade. E essa ilegalidade foi justamente o grande motivo, pelo menos juridicamente falando, que levou ali a presidenta Dilma a ser impeachada. Vamos adiante com o texto, vamos lá. Além também das denúncias de corrupção, vamos lá, e a instabilidade política. Tudo isso aqui a gente está falando no primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff. Isso aqui é interessante falar que tudo isso, nesse momento, estava prejudicando a popularidade. Tanto que nas eleições de 2014, que foram apertadíssimas, que foram decididas em detalhe, o então candidato da oposição, Aécio Neves, após ser derrotado, ele começa a contestar o resultado das eleições, que viria a provocar uma crise ainda maior no governo. A gente está vendo que o clima não era propenso naquele momento, era um barril de pólvora prestes a explodir de fato. E isso vai acontecer em 2016, quando o Congresso Nacional abre o processo de impeachment, a votação acontece, e acontece também que a presidente Dilma foi deposta, tirada do cargo. Seu vice, Michel Temer, vai assumir nesse momento. Vamos então verificar com calma a eleição de 2014 e a gente vai ver o quanto ela foi apertada, tá, gente?
a gente vê que o percentual de votos válidos entre Dilma Rousseff e Aécio Neves foi pouco mais de 3%. O professor não é bom de matemática, mas ele está vendo aqui que foram um pouco mais de 3,5 milhões de diferenças. Isso num país de mais de 100 e quase 200 milhões de habitantes é uma diferença ínfima, uma diferença realmente nos detalhes. E isso atribui muito ainda aos programas de distribuição de renda, onde em determinadas regiões do Brasil, Dilma teve muito mais votos do que Aécio, e em outras regiões foi o contrário. Na região sul e sudeste, Aécio Neves conseguiu ali obter uma grande e larga vitória. O fato é que Dilma Rousseff consegue se reeleger, mesmo em um clima desfavorável, ela não consegue eleger uma bancada que poderia ser favorável à sua manutenção no poder, a sua governabilidade, e isso, galera, vai ser fundamental para a gente entender o processo que levaria à queda de Dilma Rousseff. Primeiro, gente, denúncia de corrupção, instabilidade governamental, ali também a questão do desequilíbrio fiscal. Essa crise econômica, essa crise fiscal vai gerar uma crise política, onde Dilma Rousseff não tinha ali a governabilidade para se manter no poder. E isso gerou o processo de impeachment. Na própria votação do impeachment de Dilma Rousseff, pouco se falava no real motivo em que ela estava sendo processada, por assim dizer, que era justamente as pedaladas fiscais, digamos que o grande improviso fiscal que ela fazia para fechar as contas do governo, que era ilegal, era contra a lei de responsabilidade fiscal. Ela não podia fazer isso, mas no processo de impeachment pouco se falava isso e outras questões eram levantadas, principalmente questões que estavam levando o governo a ter índices de reprovação altíssimos. Vamos então falar um pouquinho mais sobre esse processo de impeachment. Vamos lá. O impeachment de Dilma Rousseff. Dilma enfrentou acusações de irregularidades fiscais em suas gestões, conhecidas como pedaladas fiscais. Isso aqui é interessante. Voltando, vamos lá? Que a Dilma, ela enfrentou a principal pauta, galera, prestem atenção, que levou ao impeachment de Dilma Rousseff, foram as tais pedaladas fiscais. Pedalada fiscal. Mas, galera, a gente está vivendo um momento de crise política, onde grande parte da oposição estava organizada e outras pautas eram levantadas, pautas como a própria corrupção do governo. A investigação da Lava Jato ajudou essas investigações a virem à tona. Inclusive, gente, a própria prisão do ex-presidente Lula ajudou muito, então, a alavancar a impopularidade de Dilma. E isso, obviamente, levou ao seu processo de impeachment. Vamos entender um pouco mais a fundo como é que foi esse processo. Vamos lá, galera. Em agosto de 2016, o Senado decidiu afastar Dilma Rousseff da presidência por maioria de votos, o que resultou em seu impeachment. Michel Temer, o vice-presidente na época, assumiu o cargo de presidente da República, dando início, então, ao seu governo de pouco mais de 2 anos. Em média, 2 anos foi o governo de Temer. Vamos entender como é que foi esse governo, quais foram os nuances que levaram Michel Temer e o que ficou marcado esse governo. Vamos investigar um pouquinho o governo de Michel Temer, que vai de 2016 a 2018. Michel Temer assume após o impeachment de Dilma Rousseff. Ele já era um político experiente, tinha vários mandatos de deputado federal e estava presidindo o maior partido político brasileiro em relação a tamanho, em relação a candidatos eleitos, em relação à bancada na Câmara e no Senado. Então, essa figura de Michel Temer, muito embora não estivesse diretamente envolvido em cargos do executivo, ou seja, não era presidente, não era
governador e nem prefeito, ele era uma figura emblemática porque liderava o partido mais forte, que tinha a maior bancada, então, na Câmara de Deputados. Isso fazia com que ele tivesse um poder de barganha muito grande com os representantes do Executivo. O fato é que, após o impeachment de Dilma Rousseff, quem assumiu o poder foi Michel Temer, conseguindo, então, assumir como presidente da República durante de 2016 a 2018. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Medidas aprovadas por Michel Temer. Foi aprovado a PEC 241, que congelou os investimentos públicos por 20 anos. A chamada lei do orçamento, do arroxo do orçamento. Ele aprovou também a reforma trabalhista, a reforma 13.467 de 2017, para flexibilizar a CLT, que daria poder de barganha entre patrão e empregado em relação a questões trabalhistas. A gente vê que tanto a PEC como a questão do teto de gasto, que foi justamente a PEC 241, foram fundamentais e marcaram muito ali o governo de Temer. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Temer concluiu 2 anos e 7 meses de governo, considerado o mais impopular após a redemocratização. Datafolha chegou a registrar índice de 82% de rejeição. Durante seu mandato, Temer foi alvo de investigações relacionadas às 3 suspeitas de crimes: obstrução de justiça, corrupção passiva e participação em organização criminosa. Lembrando que ele foi investigado e não condenado, tá, gente? Ele foi investigado por esses crimes, mas, porém, não foi condenado de fato. Por isso, a palavra que a gente tem que usar sempre é investigado. Vamos adiante agora com o próximo governo, mais recente, que é justamente o governo Jair Bolsonaro. O governo Bolsonaro que vai de 2019, de 1º de janeiro de 2019, até 31 de dezembro de 2022. Jair Messias Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil com uma plataforma conservadora e um discurso liberal, que era um discurso amplamente usado pelos seus apoiadores, dizendo que Bolsonaro e o seu governo seria, sobretudo, liberal na economia e conservador nos costumes. E com essa plataforma, vendo também de sucessivas crises políticas, crises sociais e crises econômicas, tudo isso acabou alavancando a figura de Jair Bolsonaro, que se sagrou eleito nas eleições de 2018. Beleza, gente? O Jair Bolsonaro, que era um parlamentar também de carreira, já havia sido por muitas vezes eleito como parlamentar, sobretudo ali no cargo de deputado federal, conseguiu dessa forma ascender o poder lá em 2018, governando seu mandato, que foi até 2022. Vamos então entender quais foram os principais pontos que devem estar ali fresquinho na memória de vocês, mas a gente vai estudar e aprofundar ainda mais. Vamos lá, gente. Buscou estreitar relações com os Estados Unidos e adotou uma postura mais crítica em relação a acordos internacionais, como os acordos de Paris, galera. O Bolsonaro tinha ali um alinhamento bastante evidente com o presidente americano, que à época era Donald Trump, que também tinha ali uma linha conservadora e também bastante passiva a críticas em relação aos seus opositores. Bolsonaro se alinhou com esse discurso e, através disso, fez a sua plataforma de governo. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. Em relação à educação, galera, o que foi marcante nesse governo? A revisão do conteúdo educacional, a promoção do ensino domiciliar, que nesse momento estava bastante em voga, a rotatividade de ministérios da educação, Ministério da Educação, inclusive, que foi liderado ali, que foi ministro da Educação, Abraham Van Traub, e também outros ministros que foram bastante lembrados nesse momento por alguns discursos que englobava
essa promoção desse ensino domiciliar e principalmente a tentativa de militarização das escolas, a chamada promoção do conceito das escolas cívico-militares. Também houve um corte dos recursos na educação e também denúncia de corrupção no MEC, aquele caso da propina cobrada em barras de ouro, que eu tenho certeza que vocês lembram aí, né, gente? Que foi um assunto bastante discutido na mídia, a questão das denúncias de corrupção dentro do Ministério da Educação. Em relação à economia, professor, houve algum avanço? Houve a proposta da reforma da Previdência, aprovada lá em 2019. Os desafios econômicos, incluindo crescimento moderado e uma recuperação lenta. É importante a gente citar que nesse período, grande parte do governo Bolsonaro, ele lidou com as questões da pandemia. E essa pandemia foi um dos argumentos que o próprio Bolsonaro e seu governo usou para explicar e para tentar argumentar o fato do Brasil não ter crescido tanto quanto a equipe econômica esperava, foi o fato de que no seu governo teve ali a pandemia da Covid-19. E isso eu tenho certeza que vocês lembram bem, tá, gente? Durante o governo Bolsonaro, a gente passou por uma pandemia, galera, que muitos conheciam apenas pelos livros, né? A pandemia que acontecia durante a nossa história, a pandemia da peste negra lá na Europa, da gripe espanhola aqui no início do século XX, a gente passou por isso, tá, gente? E sobrevivemos. Muitos, infelizmente, perderam entes queridos. O fato é que a gente passou por essa pandemia, por essa crise sanitária nunca antes vista na nossa história recente. Vamos adiante com o texto. Vamos lá. Impacto da economia, impacto da Covid-19, pandemia de Covid-19. A perda do poder aquisitivo e a alta da inflação. A insegurança alimentar e fome, parte da população sofria com esse problema, mas ali o governo Bolsonaro, para tentar mitigar esse problema, resolveu ali criar o Auxílio Brasil, que era um auxílio econômico para a população de baixa renda. Vamos entender um pouquinho mais os pontos relacionados à política internacional. Houve um afastamento internacionais, o isolamento diplomático e questões ambientais afetando as relações diplomáticas do Brasil em relação a outras potências. Em relação à saúde, professor, como é que foi o governo Bolsonaro? Vamos entender. Como a gente já falou, o governo Bolsonaro passou pela crise da Covid-19, a pandemia da Covid-19. Houve uma queda na taxa de imunização, que não chegou ao patamar esperado pela população. Houve também, por parte do governo, galera, isso é importante falar, uma abordagem negacionista em relação à vacina na pandemia e a priorização de medicamentos que não tinham a comprovação científica de sua eficácia. Destaco para você o uso da hidroxicloroquina e da ivermectina, que era amplamente divulgada pelo governo, mas que cientificamente não tinha nenhuma comprovação de que era eficaz no combate à Covid-19. Era bastante comum naquele momento a gente ter o discurso do tratamento precoce. Vocês lembram, né, gente? Que era o chamado kit Covid. O tratamento que, segundo o governo, iria colaborar para que o Brasil passasse ileso pela pandemia de Covid. Mas a gente sabe que não aconteceu isso. Mais de 700 mil pessoas perderam a vida na pandemia de Covid-19. Uma crise sanitária ali muito emblemática e muito marcante, que infelizmente nos afetou diretamente. Vamos adiante com o texto. Vamos lá. Contratos para fornecimento de vacinas após o início da vacinação desenvolvida pelo Instituto Butantan, uma vacina que era a Coronavac, que era justamente uma vacina que sofria algumas críticas do governo por ser uma vacina que tinha ali origem chinesa. Promovida pelo governo de São Paulo, o governo federal fechou contratos para o fornecimento de doses de vacina contra a Covid-19. Houve também nesse momento uma rotatividade de ministros da saúde, o alto número de mortes por Covid-19, como eu falei para vocês, mais de 700 mil pessoas. Vamos adiante então. Nesse momento surge aqui, numa história mais recente, as eleições presidenciais de 2022,
que houve o questionamento do resultado das eleições e do sistema eleitoral, e o primeiro presidente da história que não conseguiu obter a reeleição desde a democratização. Esse foi o governo Jair Bolsonaro. Então a gente vê que passamos por essa breve história do Brasil, por essa história recente do Brasil, desde sua redemocratização ali após a Constituição de 88, até uma história mais recente, de pouco tempo atrás, que é justamente o governo Bolsonaro. Beleza, galera? Eu quero agradecer muito a atenção de vocês e a gente finaliza por aqui.